Saudações a todos. Bem-vindos ao canal Contabilidade Moçambicana. Bom, hoje nós temos, como tema o histórico da contabilidade. Vamos falar também ah, de alguns breves conceitos da contabilidade. Vamos falar da sua importância e também iremos falar dos dois grandes principais grupos ou divisões da contabilidade. Mas antes disso, eu gostaria de convidar a todos vocês que coloquem aí o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Bom, estamos mais uma vez aqui para falar um pouco do histórico da contabilidade, onde dizer que a contabilidade, é, a sua história é tão antiga, mas tão antiga mesmo, quanto a história da civilização do homem, né? Onde a contabilidade tem como origem, a sua ligação está mais à necessidade do registro da prática do comércio, onde uma das primeiras cidades que teve início desta prática do comércio é a cidade dos dos fenícios, né? Fenício, a cidade de Fenício, Fenícia assim que está localizada no litoral da Síria e do Líbano. Ah, de uma forma resumida, dizer que a história da contabilidade está dividida em quatro, ou está resumida em quatro, não é? Onde nós podemos encontrar a contabilidade, não é? No mundo antigo, podemos encontrar a contabilidade no mundo medieval, podemos encontrar a contabilidade no mundo moderno e a contabilidade no mundo científico, onde que a, a contabilidade no mundo antigo ela inicia já desde 8.000 anos antes da era cristã até o ano de 1202, não é? Que é a era cristã. E o mundo medieval parte de 1202 até 1494. O mundo moderno parte do 1494 até o ano de 1840. E o mundo científico da contabilidade, ela surge a partir do ano de 1840 até o presente dia, ou seja, até os dias de hoje. A contabilidade no mundo antigo, não é? Era uma contabilidade que era feita de um jeito empírico, não é? Usavam práticas rudimentares, ou seja, uh, eles tinham, o homem naquela época, ele tinha como objeto de estudo, não é? O objeto, perdão, o patrimônio, ou seja, este mesmo patrimônio não estava representado do mesmo jeito que o patrimônio atualmente nós sabemos como está representado, em bens, direitos e obrigações. No mundo antigo, o patrimônio ele estava representado simplesmente pelos bens, não é? Representado por bens como rebanhos de ovelhas, não é? Não só de ovelhas, de todo tipo de animais domésticos, e não só outros bens de aspectos quantitativos, ou seja, todo aquele bem que naquela época representava um bem de comércio e que fosse quantitativo, esse bem era representado como patrimônio. Mas também nesta mesma época veio a surgir, não é? O surgimento do inventário, onde, não é? Este mesmo inventário veio a ter um papel muito significativo na sociedade antiga. Isto por quê? Porque antes eles faziam um registro através da pedra polida, ou seja, neste, ne, 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 neste mundo antigo, ah, as primeiras práticas de escritas contabilísticas elas vieram eliminar a era da pedra polida, que é isso da época da era política.
da pedra polida. Antes, todos os comerciantes, no momento da contagem de seus rebanhos, eles usavam pedras, não é? Eles pegavam uma certa quantidade de pedras que representava uma certa quantidade exata dos seus rebanhos. Daí que eles faziam a sua contabilidade. Então, com o surgimento da escrita, não é? Contabilística, no momento em que surgiu o papiro, né? O papel, e o colombo, que era aquela pena que serve para escrever, não é? Que usavam como caneta. Foi aí onde eles também descobriram que poderiam inventariar. Então foi daí que eles começaram a fazer as primeiras escritas, não é? Dos seus inventários. Daí que surgiu o inventário, um período do antigo, não é? Na parte da contabilidade, a sua contabilidade antiga. Então, depois disso também temos a era medieval, onde a era medieval foi marcada como uma era, não é? A era da técnica. Foi denotado esse nome por quê? Porque foi o período, não é, em que surgiram grandes inovações na contabilidade, não é? Com o surgimento do moinho de vento, aperfeiçoamento da bússola, não é? Entre outros desenvolvimentos que foram surgindo naquela época. Também na área da indústria, né? A indústria artesanal, foram surgindo novas técnicas, não é? No sistema de minerização e também na metalúrgica, não é? Onde que, deixa-me lá ler um pouco, o comércio exterior incrementou-se por intermédio dos venezianos, não é? Estão aqui a falar dos venezianos, surgindo como consequência a necessidade da época, o livro de caixa. É aqui também onde houve mais um desenvolvimento na contabilidade. Mas deixa-me chamar-vos a atenção que neste momento a contabilidade ainda não era considerada como uma ciência, não é? Então, foi aqui onde surgiu o livro de caixa, onde todos os recebimentos e pagamentos eles já deveriam ser registrados neste mesmo livro, entre mais outros desenvolvimentos que foram acontecendo nesta época, não é? Não vou estar aqui a especificar todas, não é? Mas dar um pouco o cheiro daquilo que foi acontecendo em cada época. Depois do período medieval, fomos ao período moderno, não é? Onde estamos aqui com o considerado pai da contabilidade, o Frei Luca Pacioli, não é? Que apareceu aqui com uma obra, não é? Intitulado Tratus de Computis et Scripture, a contabilidade das partidas duplas ou partidas dobradas, não é? Em outras palavras, onde ele veio desenvolver um pouco aquilo que os outros teóricos vinham tendo como pensamento da contabilidade. Ele acrescentou mais aqui, disse onde tem um crédito deve haver um débito, né? E foi aqui onde surgiu, não é? O conhecimento de débito e crédito, onde na prática do comércio, sempre que houvesse uma entrada, isso significa que sempre também houve uma saída. Então, foram assim aprimorando todos os conhecimentos, né, que eles tinham acerca da contabilidade. E cada um dos autores aqui tem vários, não só o Luca Pacioli, mas também temos o Francisco Villa, não é? O Francisco Villa que é o dono da, da obra, não é? La contabilità applicata alle amministrazioni private e públicas, não é? O Francisco Villa era um
ele fazia a contabilidade pública, mas também por meio desta obra ele foi desenvolvendo a contabilidade, não é? No sentido geral, não é? Da contabilidade, ele foi desenvolvendo alguns pensamentos, não é? Que não foram lá muito obstantes daquilo que o Luca Pacioli vinha aqui nos trazer a novidade, não é? Quer dizer, no período evolutivo da contabilidade, o Luca Pacioli trouxe, não é? Esta contabilidade das partidas duplas ou partidas dobradas. Então, feito isto, vamos para o próximo período, não é? Que é o período científico, não é? E que é o período em que nós estamos atualmente, que inicia, não é? Do ano 1840 até aos dias de hoje, não é? Onde os grandes autores, não é? Como o Francisco Miller, né? Uh, perdão, Francisco Villa, que é o escritor milanês, né? Contabilista contabilista público, conforme eu aqui havia dito, né? Foram já desenvolvendo, não é? Algum, algumas, algumas partes da contabilidade para poder-se, não é, admitir, não é, que a contabilidade já é uma ciência. Foi a partir desta obra do senhor Francisco Villa que a contabilidade teve um novo passo, não é? Deixando de ser apenas uma ferramenta de registro, não é? Passou também a ser ciência, não é? Passou a ser ciência, onde ele desenvolveu aqui alguns pensamentos e foram aqui foram aqui lembradas, deixaram-nos aqui algumas escolas, não é? Deixaram-nos três escolas, que é a escola Lombardas, a segunda escola era da Toscana, a segunda era chefiada por senhor Giuseppe Cerbona, não é? A segunda escola. E a terceira escola era a escola da Venezuela, ou a escola veneziana, perdão, veneziana. E, bom, desculpa estar a cortar o vídeo, perdão. Agora também iremos também falar um pouco do conceito da contabilidade, onde diz que a contabilidade, né, é uma ciência econômica cujo seu objetivo é o estudo, né, e análise do patrimônio das entidades, bem como a análise e estudo dessas mesmas variações patrimoniais, não é? E a contabilidade ela está dividida em dois grandes grupos, não é? Ou seja, está dividido entre dois grandes tipos, não é? Que é a contabilidade, não é? Externa ou geral, e a contabilidade interna ou analítica ou de gestão, dependendo, não é, daquilo que a pessoa prefere chamar-se a contabilidade analítica ou contabilidade de gestão. Mas o que é que bem quer dizer isso, não é? Contabilidade externa ou geral. A contabilidade externa ou geral, ela faz, não é, o registro macro das operações que vão ocorrendo dentro das empresas, ou seja, respeita ao registro que a empresa faz, não é? Prova perante a terceiros, para saber qual é a sua situação patrimonial. Também dá a conhecer o resultado obtido com a exploração da própria empresa. Possibilita a elaboração de análises econômicas e financeiras, não é? E por aí em diante. Ou de uma forma resumida, a contabilidade externa está ligada à contabilidade geral, ou seja, a contabilidade financeira, aquela contabilidade que faz os registros de todas as operações, não é? De toda a empresa, no sentido macroeconômico, não é? No sentido macro. Agora, a contabilidade interna
analítica ou de gestão é aquela contabilidade que faz o registro internos da, perdão, das operações. Ou seja, ela procura apurar os resultados não globais, ou seja, por produto, por departamento, não é? Fornece custos, não é? De cada produto ou serviço produzido pela própria empresa, não é? Cria centro de custos. A contabilidade interna, ela se baseia ou ela está preocupada em registrar todas as operações internas em cada setor dentro da organização. Como, por exemplo, se temos uma empresa de moagem de milho, né? Uma moagera, tem custos, não é? Mas ali pode fazer duas contabilidades, uma contabilidade macro e uma micro, não é? Processamento, aquele processamento do milho para poder moer. A contabilidade interna faz a contabilidade daquele processo todo. Enquanto a contabilidade geral não está preocupada com o que se gastou, quais são as operações que ocorreram naquele processo não é, de processamento do milho. Não. Ela olha aquele custo como um todo. Ao passo que a contabilidade interna ou analítica não faz isso. Como, por exemplo, eu posso me basear nas demonstrações de resultados, não é? Segundo o PGC, temos duas demonstrações de resultados, por natureza e por função, não é? Por natureza é aquela demonstração que é elaborada na contabilidade financeira. Por função é aquela elaborada na contabilidade analítica. E fora isso, também, não é? Esta contabilidade atualmente não opera assim de uma forma rudimentar, não. Existem normas, existem regras, não é? Onde constitui isso a International Accounting Standards, não é? Onde temos as normas internacionais de relato financeiro, onde essas normas partem de norma 1, norma 28, ou seja, aquelas normas que estão no PGC, que cá chamamos ele de Decreto 70, Decreto número 70 de 31 de dezembro de 2009. Então, é basicamente isso que eu tinha hoje para vocês. Convido também de novo a deixarem o vosso like, subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações para que logo que tivermos uma nova matéria vocês já tenham acesso. E preparem-se que dentro de muito em breve teremos um exercício prático de contabilidade financeira. Sem mais delongas, me despeço. Respondo pelo nome de Edmilson Joaquim Anjate. Até breve.